Hola, yo soy Valeria y ese video de videoaula tiene como objetivo hablar un poco sobre las diferencias de la docencia entre la enseñanza a distancia y la presencial, para entender la mejor forma de estudiar, que estudiará el alumno e ajudar a diferenciar e elegir o melhor para cada aluno. Em uma ensinança presencial, o contato com o aluno e professor não é mais direto, diferente da ensinança à distância, que cada um se encontra em um lugar diferente, em sua casa, ou um em sua casa, outro em la escola, ou cada um em sua casa. Bueno, entonces ese es un objetivo de mostrar las diferencias de un en otro. Hay que tener mucho cuidado en la enseñanza presencial por COVID. Actualmente, el COVID, que está muy grande, matando, haciendo muchas pessoas morirem. Então, quedarem enfermos. Então, temos que ter muito cuidado nesse momento de pandemia, né? E na educação à distância, os cuidados têm que ser com a disciplina e determinação para prestar atenção aos estudos, né? E nas escolas, os protocolos de prevenção de Covid se estão seguindo ao mesmo que intentam que sucedam. A escola se encarga de alguma maneira de orientar os alunos que se encontram em aula para um adequado cuidado com mascarilla e álcool, sem olvidar as pautas sobre distanciamento, que é fundamental. Então, temos que ter esses cuidados de mascarilla, de álcool, o distanciamento, né? E o aprendizagem de los alunos tener que ser de mesma forma. Los contenidos tienen que ser los mismos para los alumnos presenciales y alumnos a distancia. Da mesma forma, los contenidos los mismos, pero los cuidados que cada una de las formas tiene, la distância na aula presencial, o álcool, mascarilla. Então, a diferença, e os alunos têm que ter a mesma atenção com os conteúdos, tem seus materiais em dia, suas tarefas em dia. Tanto hace, se presencial ou a distância, os materiais têm que estar prontos, têm que estar listos para a aula. Então, o professor também ministra sua aula de mesma forma, os mesmos conteúdos que os alunos presenciais têm, os alunos à distância também recebem dessa forma, pero a maneira de aplicação que se diferencia uma da outra, a maneira de aplicação, como puedo dizer, se um aluno recebe seu material presencial, com hojas de escrever, os alunos à distância recebem de forma
online, por WhatsApp, Google plataformas, sala de aula, Google sala de aula. Então, recebem o mesmo material e estudarão de mesma forma, em alguns horários, muitas vezes, em mesmo horário de aula presencial, o professor tem que repartir su tempo em sala de aula com os alunos presenciais e os alunos online. E a participação destes alunos tem que ser a mesma, mesmo não estando no mesmo ambiente. Os alunos que estão online devem ter a participação tanto igual aos que estão em escola. La casa também tem que ser um pouquinho de escola. Os padres têm a obrigação de ajudar seus filhos em las tareas de aula. De mesma forma, os alunos presenciais, também quando chegam a sua casa, os padres, as madres, têm que também ajudá-los com suas tareas. Pero os presenciais têm seu caderno, seus materiais que hacen suas leituras, seus planeamentos em sala de aula e trazem para sua casa para fazer as tareas de casa, como todo. Mas os alunos online fazem isso direto. As cópias, as leituras, todo isso é enviado por el professor na plataforma. Pode ser WhatsApp, Google sala de aula, né? Então, a maneira que é ministrada a aula deve ser a mesma, solamente a diferença onde estão os alunos e a distância de professor e aluno, né? Mas a participação de real deve ser a mesma. E os alunos que estão online, eles têm a facilidade de sua casa, que podem estar confortavelmente sentados, né? Então, a diferença é essa. Na escola, tem que ter mais cuidados, principalmente a essa hora de Covid, a pandemia que está aí assolando o mundo. Então, tudo tem que ter um cuidado, um cuidado maior nesta época. Pero não pode ter prejuízo nenhum aluno. Nenhum tem que aprender menos que o outro. Todos são importantes na formação de educação. Todos. E não importa se estão em casa ou se estão na escola. Pero a diferença, às vezes, se torna mais difícil para o professor, que tem que trabalhar muito mais, tem que se especializar muito mais
neste momento de montar duas aulas, dos planeamento, então se torna mais complicado, pero a diferença é solamente de corpos, onde estão uns alunos, onde estão o professor, onde estão os demais alunos. Creio que seja isso. Graças. Até mais.